Vamos ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro, na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 1 a seguir, alguns versículos, que traz na sua epígrafe, ou no seu título, não importa como queira falar, a supremacia, excelência da caridade. Supremacia, excelência da caridade. A suprema, na verdade, a suprema excelência da caridade. Paulo inicia dizendo: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse o dom, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, de nada disso aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com levianidade. Não se submerece. Não suporta, não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Mas havendo profecia cessarão, havendo profecia serão aniquiladas. Havendo lágrimas cessarão. Havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Irmãos, Paulo nos chama a atenção para a caridade, para o amor ao próximo. Não adianta. Paulo disse que você pode fazer tantas coisas, pode falar todo o mistério, todas as línguas dos anjos e dos homens. Paulo disse que isso não garante salvação. Paulo diz que nada disso vai garantir a salvação. É o que Paulo fala para conosco. Paulo disse que ainda que tivesse o seu corpo, que desse o seu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso adiantaria. Mas se encaixa perfeitamente em uns termos que andamos pregando algumas vezes, que talvez as pessoas não compreendem e nem deveriam compreender. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente e ela não pode ser compreendida por todas as pessoas. Só por um grupo de pessoas que estão na direção do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembra que eu falei que Deus não olha o que você faz? Que eu tenho falado que o que você faz não é tão importante para Deus como as coisas que estão por trás do que você está fazendo. As coisas que estão impulsionando você a ir a fazer. As coisas que estão na sua mente. Qual é o seu foco, qual é a sua direção, qual é o seu verdadeiro objetivo. Então é nisso que a Bíblia diz, que às vezes as pessoas, tem pessoas que podem ganhar milhares de almas e perder a salvação. É possível? Sim que é possível. Elas sim vai desce. Elas pregam bem e acham que é dela, ganham almas para Jesus e acham que é mérito. Deus usa no dom da cura, da profecia. Eles se sentem super-homens, super-mulheres. Já se sentem poderosos. Quando nada disso importa. O dom Deus dá a quem Ele quer. Deus não dá o dom porque a pessoa é merecedor.
Deus não dá o dom porque a pessoa ora mais ou menos do que outra. Ele dá porque Ele é Deus, Ele não deve satisfação a ninguém. Então, não busque meritocracia. Lembre-se disso. Se Deus está te usando, desça ainda mais. Pois não é por mérito que Deus está te usando. Porque se fosse por mérito, jamais Ele te usaria. E Paulo diz que, ainda que eu tivesse o amor, ainda que eu dividisse tudo que eu tenho, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não... Isso Paulo está mostrando que o amor, ele está acima de todas as coisas. Paulo diz, o que é que vai adiantar se uma pessoa está com fome e você lê uma bela palavra para ele? Se uma pessoa está com frio e você leva apenas uma palavra? Não, irmão, quem está com fome está precisando de uma quentinha. Quem está com frio está precisando de um cobertor. Quem está sem teto está precisando de uma casa, de um lar. São cada coisa dentro do seu quadrado diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz, que Paulo disse, observe que Paulo começa dizendo, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa e como o sino que tine. Paulo disse que ainda que ele falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, não tinha valor nenhum. Paulo disse que falar línguas não tinha valor nenhum se não tiver amor. Ele disse que não tem valor, seria igual seria como sino, como metal que soa, ou como o barulho de um sino. Isso aqui, ó. Paulo disse que aqueles profetas de púlpito que falam a língua o tempo todo, se ele não tiver amor, não passa disso. Foi Paulo que disse isso. Então, irmão, o amor está acima de todas as coisas. Como é que vai a tua vida? Como é que vai a tua vida? Mas, Juraci, estamos fazendo uma obra, eu não posso entender. Um pastor andando num carro de 100 mil reais, 80 mil reais, 70 mil reais. E o irmãozinho que não consegue pagar a água. O irmãozinho que não consegue pagar a luz. O pastor exibindo um anel de 4 mil dólares. Mas o membro da sua igreja não consegue pagar um exame médico. Ele ostenta. Deixa eu contar uma história que aconteceu aqui na Bahia. Não vou citar nome porque é uma pessoa muito meu amigo. Um pastor amigo meu, que está em outro campo, longe daqui, é baiano aqui. E o carro dele, eu ainda lembro, era um Uno. E ele foi para uma convenção das Assembleias de Deus. E lá foi motivo de chacota. Alguém disse para ele, pastor, um pastor andando com um Uno. Um Uno não é carro de pastor. E para não ficar envergonhado, já que ele não tinha condição, ele vendeu uma casa para comprar um carrinho melhor. Esse é o tipo de gente que está dirigindo a igreja do Senhor. Tipo de gente que não tem amor. São verdadeiros lobos disfarçados no meio da igreja. Quer apenas tirar a lã e a gordura das ovelhas, mas nunca curar as feridas. Eu conheço um irmão que está com um ano que o pastor dele não foi sequer na sua casa saber como é que ele está. Mas todo mês alguém vai buscar o dízimo dele, na porta dele. Que coisa, que tristeza profunda. As pessoas se preocupam mais com o ter do que com o ser. Irmão, Jesus está voltando. Devemos nos tomar cuidado com essas coisas. Não adianta você fazer o que você acha que está fazendo. Se você não atende aquela alma realmente pelo coração. Por que você quer construir tantos impérios? Construir tantos impérios aqui nessa vida? Vai deixar para quem? Está se preparando para quê mesmo? Eu não me refiro a uma vida de miséria. Não. Você precisa crescer, sim. Mas cresça
levando alguém contigo também. Zaqueu, primeira coisa que ele diz a Jesus quando ele aceita o Evangelho, ele diz: Senhor, Senhor, eu dou aos pobres metade do que tem. Ai, irmão, como tem crente esnobando por aí. Como tem crente jogando dinheiro fora, aparecendo com suas mansões extraordinárias, cantores que a televisão mostra vivendo em suas mansões exorbitante. Para que aquilo? Ao lado dele tem um irmãozinho com fome. Pense nisso. A Bíblia diz que não é o que você está fazendo. Talvez eu já falei isso. Talvez você não fique do lado de fora do céu, não porque você fez, mas porque você não fez. Você não estendeu a mão quando deveria estender. Você não ajudou quando deveria ajudar. Você preferiu ostentar um jatinho na sua porta, um motorista, um carro particular, mas nunca sujou o sapato de lama para pregar o evangelho nos casebres lá fora. Pense nisso. Jesus está voltando. Quem é que vai administrar a sua fortuna? Ou você não está se preparando para subir? Pense nisso.